deixar uma passagem para a meditação dos irmãos também. Está no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículo 1 em diante, irmãos, eu vou ler até o 12. A palavra de Deus, ela diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizado então? Responderam: No batismo de João. Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Glória a Deus. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o nosso Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus curava, Jesus curou, Jesus cura, né? E vai curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nesta noite, nessa quinta-feira, que é uma quinta-feira onde nós estamos nessa campanha das águas que saram, Jesus, ele tem poder para sarar todas as áreas da nossa vida, da nossa família e também daqueles pelos quais nós oramos. Amém, igreja? Jesus, ele é poderoso. Então vamos continuar nessa caminhada, nessa campanha, buscando em Deus essa cura e esta bênção. Aqui, irmãos, Paulo, ele sai de Corinto e vai para Éfeso. E aqui fala que ele encontra alguns discípulos e diz assim, perguntou-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Aqui fica claro, igreja, que muitas vezes tem pessoas que são discípulos de Cristo, estão na igreja, estão servindo ao Senhor, mas algumas coisas para eles ainda é um mistério, eles ainda não conhecem. Então, existem coisas que nós temos que procurar aprofundar para aprender mais do Senhor, porque Deus tem todos os dias a nos revelar. Aqui eles não sabiam do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. E Paulo pergunta no versículo 3, então em que foste batizado? Responder, no batismo de João. Aí Paulo, no versículo 4, ele fala que o batismo de João é o batismo do arrependimento. É aquela confissão pública nossa que nós fazemos quando nós aceitamos a Jesus, em dizer a todos que estão na nossa volta que nós nos arrependemos dos nossos pecados, arrependemos dos feitos do passado e hoje servimos ao Deus vivo, no novo e vivo caminho que é Jesus. Então Paulo, ele fala, vocês, se batizaram no batismo do arrependimento. E no versículo 5 fala, quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ali Paulo falando, eles foram batizados e Paulo impôs-lhes as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Eles falavam em línguas e profetizavam. Glória a Deus.
Então, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, irmãos, nós também, profetizamos, nós falamos das coisas de Deus. E hoje quem traz a palavra de Deus, quem prega, quem anuncia o Evangelho, também está profetizando, porque está falando a palavra de Deus, está anunciando as verdades de Deus. Então, somente pela pessoa do Espírito Santo nós conseguimos comunicar o Evangelho. Então, quando nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo e comunicamos o Evangelho. Paulo, então, ele entra na sinagoga, fala ali ousadamente, mas alguns resistem. Nem todos recebem, irmãos. Nem todos recebem a bênção. O Evangelho é a bênção de Deus, mas nem todos recebem, né? Aí depois começaram a perseguir Paulo, a criticar Paulo, quando o que acontece é que Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Então o que acontece, irmãos, quando o Evangelho ele sofre uma resistência por parte daqueles que não querem, então o que acontece é o quê? É se retirar. Deus não impõe nem força nada. O próprio Jesus, quando ele manda os discípulos de 2 em 2, ele fala: a casa que vos receberem, ficai nelas e desça sobre ela a vossa paz. Porém, se rejeitarem a vossa presença ali, vocês batam o pó da roupa e a paz que estava sobre vocês volta com vocês, não fica sobre a casa, porque a casa não quis. Então a Bíblia ensina também, irmãos, a quando há resistência, não é para o crente insistir. Se aquela terra não quer produzir, parta para outra terra. Não pare de lançar a semente, mas parta para outra terra. Isso não é só nas coisas espirituais, não nas coisas materiais. Às vezes você está investindo em situações ou em pessoas que não querem dar resultado, não querem se mover. Então larga a mão de plantar semente, vai plantar numa terra que produza. Pare de perder tempo e energia, invista naquilo que vai render frutos para o reino de Deus em primeiro lugar e para também nas demais coisas venha a render fruto. Então o apóstolo Paulo ele não ficava insistindo, eles não quiseram, ele partiu para outra. Aqui diz, resistiram e se recusaram a crer, falando mal ainda por cima. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Olha como que frutificou a obra do apóstolo Paulo. E Deus, olha que maravilha, irmãos, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. E Deus, pelas mãos de Paulo. O que significa isso, irmãos? Que Deus usa a igreja. Ele usa os dele para fazer os milagres. Você é canal de Deus para abençoar. Você é canal de Deus para levar a bênção de Deus a outros. Paulo é um instrumento de Deus. E hoje você também é um instrumento do Senhor. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Irmãos, a enfermidade saía por causa dos lenços e aventais de Paulo, e até mesmo o espírito maligno saía. Olha, irmãos, glória a Deus, é unção. É o poder do Espírito Santo, é unção. Então, irmãos, por isso essa campanha, nós estamos orando aqui no altar por essa campanha. Então, nós cremos que esse objeto que nós trazemos para a oração, que é a água, ela também vai ser abençoada e aonde ela for usada, ela vai trazer bênção para as vidas, em nome de Jesus. Né, irmãos? Então, olha o poder, até os espíritos malignos saíam por causa da unção. Eu já contei esse testemunho, vou repetir rapidinho para os irmãos. Um pastor amigo meu, ele contou para nós que
onde ele mora fora da cidade, né, na zona rural, e ali tinha um irmão que era fiel à igreja onde ele era pastor. E certa feita, esse moço presenteou um vizinho, uma família vizinha, com algumas roupas, e no meio foi uma camisa dele que ele usava para ir na igreja, ou uma blusa, uma coisa assim, se não me falha a memória. Era uma camisa ou uma blusa. E para aquela família qual foi doada aquele objeto, o moço vestiu aquela roupa e sarou de uma enfermidade que ele tinha. Um simples servo de Deus, um servo que ficava na porta recebendo um diácono, e ele doou a roupa, e aquela pessoa que recebeu foi curada. Então, irmãos, Deus, a unção, como a irmã disse aqui agora, a unção ela passa. Deus, quando Ele faz a obra na tua vida, não é para só ficar na tua vida, não, é para ela ir adiante também. Amém? Para ela passar à frente e abençoar aqueles que você toca, o lugar que você vai, será abençoado. Amém, igreja? Essa palavra que eu deixo para a igreja, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.